Graça e paz, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Campinas, PIBC, nossa querida PIBC. Como é bom poder participar, mesmo que desta forma, não é? Por causa das circunstâncias que estamos vivendo no Brasil e no mundo, participar desta forma através de vídeo, mas é tão gostoso e tão significativo para mim poder participar dos eventos da celebração dos 120 anos de existência da Primeira Igreja Batista de Campinas. Quero agradecer aos irmãos por me incluir nesta programação, quero agradecer ao pastor Fábio, a toda a equipe que com ele lidera. Obrigado pelo privilégio, pela honra de poder participar dos eventos da celebração do aniversário da igreja. Quero dizer aos irmãos que tenho sempre muita saudade de tantos momentos tão importantes, queridos, que aconteceram na minha vida, no meu ministério, meu crescimento pessoal, ministerial, espiritual, durante o período que eu passei com os irmãos, por me sentir, de certa forma, privilegiado de ter sido escolhido por Deus para cooperar com a obra que Deus faz na sua igreja aí em Campinas e me escolher para passar aqueles 13 anos que passamos entre os irmãos. Também feliz porque ao participar dos 120 anos, eu me lembro que foi durante o nosso ministério aí que celebramos o centenário, não é, da igreja, que estabelecemos a data correta ou reestabelecemos a data correta do início da igreja em Campinas, e então já celebramos o centenário e agora já faz 20 anos que isto aconteceu e eu estou feliz e desejoso mesmo que Deus continue usando esta igreja para a honra e glória do seu nome, não é? Quero apresentar aos irmãos a Sandra Mara Gomes Pinatti, agora Marques, não é? Minha esposa, casamos em janeiro deste ano e os irmãos, eu creio que alguns já conhecem, mas a grande maioria não a conhecia, porque estamos há pouco tempo casados devido à nossa viuvez, tanto a minha quanto a dela, e o Senhor nos uniu em janeiro deste ano. E eu vou conceder a palavra para ela falar um pouquinho para os irmãos também conhecerem a voz dela. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar podendo participar dessa comemoração dos 120 anos da Primeira Igreja Batista de Campinas. Essa igreja na qual meu esposo já esteve presente e ele tem muito carinho e, consequentemente, eu também já tenho um carinho muito grande por vocês. Tenho certeza que um dia poderemos nos conhecer pessoalmente e peço a Deus que continue abençoando essa igreja com muita sabedoria e muita paz. É um prazer estar aqui. Um abraço. Ok, obrigado, Sandra. Assim, irmãos, nós estamos aqui também à disposição dos irmãos para recebê-los, não é? Na cidade de Ourinhos, onde estou pastoreando desde que saí de Campinas. Isso já faz 7 anos, não é? Então, nossa casa está à disposição e nossa igreja também, quem sabe ainda faremos algum intercâmbio, não é? Pois a igreja aqui é muito carinhosa, muito afável também. Obrigado, Sandra, que Deus abençoe. Nós vamos agora dispensar a Sandra aqui para não ficar aqui paradinha do meu lado enquanto nós conversamos um pouco com os irmãos. Irmãos, eu quero deixar a palavra do Senhor nesta celebração. Bom, eu escolhi aqui o texto de Filipenses capítulo 1, verso 27 e a primeira frase do 28, onde tem um ponto final. Diz assim: é um desejo do coração do apóstolo para a igreja de Filipos e é um desejo também do meu coração para esta querida igreja. Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé no Evangelho, e que em nada estáis
atemorizados pelos adversários. Irmãos, a igreja está no mundo para cumprir uma missão divina dentro do reino de Deus, de proclamação do Evangelho. É uma luta. O apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer que é uma luta ferrenha, ao ponto que temos que estar vestidos de uma armadura de guerra. E esta armadura é espiritual e o Senhor nos proporciona esta armadura. Então é uma batalha, é uma luta. Paulo aqui começa dizendo que nós temos que nos portar varonilmente, de modo digno do Evangelho, para que nós possamos então combater unidos. E eu desejo isso, que a igreja permaneça unida, como tem acontecido. A igreja está há 120 anos em Campinas, sendo que lá nos seus primórdios ela sofreu muito por causa de epidemias também nacionais, por causa de perda de líderes, lá nos seus inícios, lá no início dos anos 1900, e isso não foi suficiente, um período que ela ficou sem poder se reunir, voltando depois a se reunir, não foi suficiente para impedir o progresso de Deus na vida da igreja. E a igreja está agora valorosa, uma igreja operante, uma igreja que, pelo menos o tempo que passei aí, eu pude presenciar isso com uma vocação missionária, de cumprimento da sua missão, do seu dever, uma igreja que tem sempre projetos em mente de torná-la cada vez mais eficaz na obra do Senhor, uma igreja que planta a igreja, não é? No período que nós tivemos aí, os irmãos organizaram 2 igrejas, Betel e Moriá, nós ajudamos lá em Coqueiral, nós ajudamos como parceiros em Pedreira, nós trouxemos um ministro para plantar uma igreja na Vila Olímpia. Quando eu digo nós, a igreja, não é? Sempre unida, trabalhando. Uma igreja que porta-se com dignidade, uma igreja honrada e que leva uma boa fama, né, na sociedade, na denominação, uma igreja que se destaca pela sua operosidade. E é um orgulho para mim, orgulho para todos os obreiros que por aí passaram, ter o privilégio de pastorear os irmãos. E eu agradeço a Deus de ter na minha história de vida o registro de ter pastoreado os irmãos. Também pelo carinho dos irmãos, os irmãos, como uma igreja amorosa, nos acolheu a mim, a minha família, nos tratando com toda a dignidade, e o ministério contribuiu tremendamente para a formação da minha família também. Cheguei com os meninos aí, adolescentes, né? A caçula saindo da adolescência, ou entrando na adolescência com 12 anos, e quando eu saí daí, todos eles já eram formados, trabalhando na área de sua formação, um deles inclusive no ministério pastoral, o Carlos Augusto. Foi aí que Deus escolheu a minha nora, a esposa do Carlos Augusto, não é? A Natália Massumoto. Então, é um período tão marcante na nossa vida. Isso porque a igreja é uma igreja digna, sempre honrando seus compromissos para com o pastor. E em tantas lutas e batalhas e dificuldades que o ministério pastoral tem em todas as igrejas, lutas internas, lutas externas, como Paulo também, ao escrever as igrejas do Senhor do Novo Testamento, destaca que há problemas internos, há problemas de perseguição externa, não é? A igreja é isso, a igreja está em luta, por isso que aqui ele diz, combatendo juntos, esta é a palavra. E vencemos, e a igreja está aí firme, forte, depois de 120 anos, com o ministério pastoral visionário. Isso tudo é para a honra e a glória de Deus. Continuem unidos, venham as tempestades, venham os problemas, venham os desafios, continue sendo essa igreja que os irmãos sempre foram, com foco em Jesus. As pessoas podem nos decepcionar, mas o Senhor Jesus não. Então sejam esta igreja firmada na rocha, unida em torno de Cristo Jesus, lutando com uma só alma pela fé do Evangelho. E não temam nenhuma adversidade
porque Deus está com vocês. Que Deus abençoe a igreja, que dê... Eu não posso desejar que dê mais 120 anos, porque o desejo do coração do cristão é que Jesus volte logo. Mas que enquanto o Senhor não voltar, que os irmãos continuem exaltando na sociedade o Rei a qual servimos, o Rei Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.